Os desertos escondem muito mais do que areia e calor escaldante. Eles guardam mistérios que desafiam a lógica e a história. Prepare-se para conhecer os mais intrigantes segredos enterrados nessas terras áridas. Número 1. Pegadas de gigante. No ano de 1955, nas planícies isoladas do deserto sírio, surgiu a visão curiosa de uma estátua de leão semi-enterrada, espiando por entre as areias. Com o passar das décadas, novas escavações revelaram que essa estátua não apenas era milenar, mas fazia parte de um antigo templo conhecido hoje como Ain Dara. Mas o mais intrigante não foi o templo em si. No chão de pedra calcária do templo, foram encontradas duas pegadas gigantes, muito parecidas com pegadas humanas, cada uma com cerca de 1 metro de comprimento. À frente delas, uma terceira pegada isolada indica uma trajetória de movimento, como se um ser colossal tivesse dado alguns passos. Será que eram os vestígios de uma antiga competição de salto triplo entre gigantes? Seria hilário, mas infelizmente não há nenhuma prova sólida dessa ideia. O templo de Ain Dara foi construído por volta de 1300 a.C., por uma comunidade conhecida como Luvitas, no noroeste da atual Síria. Eles eram escultores habilidosos que costumavam talhar enormes blocos de basalto, transformando-os em leões e esfinges. Sabendo disso, não é difícil imaginar que eles também tenham criado pegadas enormes como parte da decoração. Mas por quê? Os arqueólogos acreditam que as pegadas representavam a presença invisível de uma divindade entrando no santuário do templo. E embora isso descarte a hipótese de uma civilização de gigantes, você ainda pode acreditar no que quiser. Eu não vou acabar com a sua imaginação. Número 2. Naufrágio preso na areia. Naufrágios são um espetáculo relativamente comum ao redor do mundo, especialmente quando se trata de embarcações abandonadas nas costas de mares e oceanos. Mas o que dizer de um navio cargueiro encalhado bem no meio de um deserto, a centenas de metros da água mais próxima? Pode parecer coisa de filme de ficção, mas esse é exatamente o caso do Eduard Bohlen, uma embarcação alemã com aproximadamente 94 metros de comprimento, que está encalhada nas dunas do deserto da Namíbia desde o distante ano de 1909. Mas ele não está sozinho por ali. Na região chamada de Costa dos Esqueletos, onde o deserto se encontra com o litoral do Oceano Atlântico, existem mais de 1000 embarcações naufragadas, um número que a transformou no maior cemitério de navios do mundo. E o mais surpreendente é que muitos desses naufrágios não estão exatamente na costa, mas avançaram para dentro do continente. O próprio Eduard Bohlen está hoje a cerca de 800 metros para dentro do deserto, longe da linha d'água. Como isso é possível? Bom, diferente do que muita gente pensa, o deserto da Namíbia não é totalmente afastado do mar. Aliás, ele corre ao longo da costa atlântica. O que acontece naquela faixa costeira é um fenômeno climático peculiar. O ar quente do deserto entra em contato com as correntes frias do oceano, especialmente a corrente de Benguela, criando uma neblina densa e persistente que cobre a região durante aproximadamente 180 dias por ano. Essa neblina, combinada com fortes correntes marítimas, torna a navegação incrivelmente perigosa. Muitos navios que passavam por ali acabavam desorientados e colidiam com recifes ou encalhavam. Mas essa explicação, embora faça sentido, ainda não justifica como um navio pode parar tão longe do mar. A resposta está na própria natureza dinâmica da região. A partir do final da década de 1970, os ventos predominantes do sul da Namíbia mudaram de direção por conta de alterações no clima global e mudanças na topografia do oceano próximo. Isso fez com que as correntes marítimas e o movimento das dunas de areia também mudassem, empurrando lentamente os destroços dos navios cada vez mais para dentro do continente. Além disso, as fortes ondas oceânicas que atingem a costa da Namíbia praticamente o ano inteiro dificultam qualquer tipo de operação de resgate. Um exemplo trágico disso foi o naufrágio do Dunedin Star, um navio britânico de passageiros com cerca de 167 metros de comprimento, que colidiu com um recife submerso em 1942, próximo ao extremo norte da Costa dos Esqueletos. Devido aos danos sofridos, o capitão decidiu encalhar a embarcação na costa para salvar os passageiros. A operação de resgate durou 26 dias e envolveu aviões, navios e até um comboio de caminhões, mas felizmente os 105 passageiros foram salvos.
Hoje, o que resta do Dunedin Star, assim como do Edward Bolen e tantos outros navios, são carcaças metálicas enferrujadas, semi-enterradas nas dunas secas, como fantasmas de uma era náutica que o deserto decidiu engolir. Número 3. Círculo de Pedra no Saara. Em uma expedição científica realizada no ano de 1973, um grupo de arqueólogos liderado pelo renomado cientista norte-americano Fred Wendorf atravessava o deserto da Núbia, uma região extremamente árida localizada no sul do Egito, quando se deparou com uma cena incomum. Entre as areias escaldantes e aparentemente desabitadas, surgiam algumas formações rochosas peculiares, que despertaram a curiosidade imediata da equipe. Ao investigarem com mais atenção, os cientistas perceberam que estavam diante de um antigo sítio arqueológico de proporções consideráveis, pertencente a uma civilização pré-histórica até então desconhecida. O local, hoje conhecido como Nabta Playa, revelou uma série de artefatos impressionantes, mas nenhum tão intrigante quanto a estrutura central, um círculo de pedras megalíticas com cerca de 4 metros de diâmetro, cuidadosamente montado com lajes verticais dispostas em uma formação circular. A primeira hipótese que pode surgir para muitos é a de que se trata de algum tipo de pista de pouso alienígena antigo, afinal, essa é uma teoria sempre presente em lugares misteriosos como este. Mas apesar do ar enigmático da estrutura, a explicação mais plausível está ligada à astronomia ancestral. Ao longo da história, diversas culturas construíram círculos de pedra com alinhamentos específicos às estrelas, criando uma espécie de calendário astronômico. O exemplo mais famoso disso é o Stonehenge, no Reino Unido, concluído por volta de 1600 a.C. Porém, o círculo de Nabta Playa é ainda mais antigo, sendo datado de aproximadamente 4600 a.C., ou seja, cerca de 2000 anos antes do Stonehenge. Mas como uma estrutura tão sofisticada foi parar no meio de um dos desertos mais secos do planeta? A resposta está no passado climático da região. Durante o período conhecido como Holoceno Úmido, que começou por volta de 9000 a.C., o norte da África era muito mais fértil. Chuvas sazonais vindas da África Central formavam lagos temporários na região de Nabta Playa, o que atraía tribos nômades que se estabeleciam em acampamentos nas margens dessas lagoas, cercados por vegetação abundante. Em torno de 4600 a.C., um povo chamado pelos arqueólogos de Bunat Anselm se fixou na região e acredita-se que foram eles os responsáveis pela construção do Círculo de Pedras. Pesquisadores e astrônomos acreditam que as lajes estavam alinhadas com estrelas específicas do céu noturno, como Arturo, Sirius, Alfa Centauro e com a constelação de Órion. Esse tipo de conhecimento astronômico provavelmente ajudava os habitantes a prever o início e fim das estações, algo crucial para o plantio e colheita de alimentos. Por outro lado, algumas teorias sugerem que o círculo pode ter tido um caráter mais simbólico ou espiritual, servindo como memorial para os ancestrais mortos, com as pedras representando seus espíritos. Por volta de 3000 a.C., o clima da região começou a mudar drasticamente. As chuvas cessaram, os lagos secaram, e Nabta Playa se transformou no deserto implacável que conhecemos hoje. A população local foi obrigada a migrar para áreas mais férteis ao longo do rio Nilo, abandonando o local e deixando para trás suas construções megalíticas. Felizmente, as pedras resistiram ao tempo, e hoje nos contam silenciosamente a história de uma civilização avançada que um dia floresceu onde hoje só há areia e calor. Número 4. Meteorito Bumerangue. Em 2018, o geólogo e professor francês de geoquímica Albert Jambon comprou, aparentemente por acaso, uma pedra que mudaria sua carreira. Ele a adquiriu de um comerciante marroquino que afirmou que a rocha havia sido encontrada no deserto do Saara, ao noroeste do Marrocos. Mas o detalhe mais surpreendente é que, segundo o vendedor, a rocha não era deste mundo, e sim teria caído do espaço. A princípio, Jambon desconfiou da história. Afinal, muitas pessoas tentam vender rochas dizendo que são meteoritos. Mas ao examinar o material com mais atenção, ele percebeu que a rocha possuía uma crosta escura e brilhante, com características de fusão, algo comum em meteoritos que queimam ao entrar na atmosfera da Terra. Isso chamou sua atenção. Ele levou a rocha para análise em laboratório e, após diversos testes, confirmou. Era mesmo um meteorito, só que algo não batia.
A composição da rocha era feita de labradorita e piroxena, minerais que normalmente são encontrados em rochas vulcânicas terrestres. Essa similaridade com o basalto terrestre foi considerada altamente incomum, pois a maioria dos meteoritos se origina do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, compostos por material que nunca formou um planeta ou que sobrou de corpos celestes destruídos. Diante disso, os cientistas levantaram uma hipótese ousada. A rocha poderia ser um meteorito terrestre, ou seja, uma pedra formada na Terra que foi ejetada para o espaço por algum evento catastrófico, ficou em órbita por milênios e depois voltou ao nosso planeta. Inicialmente, cogitou-se que uma erupção vulcânica extrema teria lançado a rocha com força suficiente para escapar da gravidade. Mas logo descartaram essa possibilidade, pois mesmo as erupções mais potentes já registradas só conseguiram lançar rochas até cerca de 58 quilômetros de altitude, muito aquém dos cerca de 100 quilômetros necessários para sair da atmosfera. A teoria mais aceita hoje é que a rocha foi arremessada ao espaço por um impacto de asteroide gigantesco, que teria atingido a Terra há milhares de anos. Esse impacto teria sido forte o suficiente para mandar pedaços do solo terrestre para o espaço. Contudo, até hoje, nenhuma cratera de impacto conhecida corresponde ao período e à força necessárias para esse tipo de evento. Com isso, surge uma última hipótese ainda mais misteriosa. E se o meteorito veio, na verdade, de outro planeta parecido com a Terra? Um planeta rochoso, com composição mineral semelhante, capaz de gerar pedras praticamente idênticas às nossas? Sem provas definitivas, a rocha segue como um enigma. Um meteorito que saiu da Terra e voltou? Ou uma pedra que veio de um planeta desconhecido, mas quase gêmeo do nosso? Seja qual for a verdade, esse meteorito bumerangue continua sendo um dos objetos mais curiosos já encontrados no Saara. Número 5. Cemitério de trens. Nas montanhas da Cordilheira dos Andes, ao sudoeste da Bolívia, está o famoso Salar de Uyuni, uma imensa planície branca de sal com mais de 10.400 quilômetros quadrados. Mas se você for até a extremidade leste dessa paisagem surreal, encontrará algo ainda mais inesperado. Um campo cheio de vagões enferrujados e locomotivas abandonadas, conhecido como o Cemitério de Trens. Esse cemitério bizarro reúne mais de 100 vagões e locomotivas britânicas do começo do século XX. No meio do nada, cercadas por areia e sal, essas estruturas parecem ter sido teleportadas para lá por um portal interdimensional. A cidade de Uyuni, onde está o cemitério, foi fundada em 1890. Mesmo sendo isolada, tornou-se um ponto importante para o transporte ferroviário por conta da mineração local. Durante o início do século XX, trens importados do Reino Unido cruzavam o deserto boliviano carregando estanho, prata e outros minerais valiosos. Mas, com o passar do tempo, tudo mudou. Na década de 1940, as relações da Bolívia com os países vizinhos começaram a ruir, e a mineração perdeu força. Os trens que antes eram essenciais tornaram-se obsoletos, e como era caro demais retirá-los da região montanhosa, simplesmente foram abandonados nos arredores de Uyuni. Décadas depois, os ventos salgados e o vandalismo fizeram com que esses vagões se tornassem meras sombras de seu passado glorioso, hoje servindo como cenário para fotos de blogueiros aventureiros. Um fim melancólico para relíquias metálicas que um dia cruzaram os Andes transportando o futuro da economia boliviana. Número 6. Objetos arenosos não identificados. Basta mencionar OVNIs para que muita gente pense automaticamente em uma certa base militar secreta dos Estados Unidos, perdida no meio do deserto de Mojave, a famigerada Área 51. Por décadas, especulações sugeriram que a base abrigaria naves espaciais alienígenas recuperadas de acidentes em regiões desérticas dos Estados Unidos. O caso mais famoso ocorreu no verão de 1947, perto da cidade de Roswell, no estado do Novo México. De acordo com os relatos, um disco metálico caiu em uma fazenda nos arredores da vila de Corona, e oficiais militares foram enviados para investigar. Populares afirmam que os destroços do objeto, e até mesmo os corpos de seres humanoides de cerca de 1,5 metro, teriam sido levados para a Área 51 para estudos secretos. As versões oficiais variaram bastante ao longo dos anos, o que só alimentou mais ainda as conspirações. Em 1994, o governo dos Estados Unidos finalmente emitiu um comunicado oficial dizendo que o objeto era, na verdade,
um balão militar espião que fazia parte do projeto Mogul, um programa ultra-secreto criado para detectar testes nucleares soviéticos. E os supostos corpos alienígenas? Apenas bonecos de teste com paraquedas. Fim da história? Talvez. Até que em julho de 2023, um ex-oficial de inteligência do governo, altamente condecorado, David Grush, prestou um depoimento bombástico ao Congresso norte-americano. Segundo ele, o governo possui sim naves alienígenas recuperadas, algumas do tamanho de um campo de futebol. E mais, certos locais de impacto teriam até matéria biológica alienígena. Grush foi o primeiro denunciador com credenciais reais a fazer tais alegações, e usou sua reputação impecável e acesso a informações confidenciais como base. No entanto, ele ainda não apresentou provas concretas ao público, e grande parte de seu testemunho se baseia em informações de colegas anônimos da inteligência. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos nega tudo e afirma que não há alienígenas na Área 51. Mas vamos ser sinceros. Como confiar cegamente em governos que já esconderam tanta coisa? E aí? O que você acha das alegações de Grush? Me conta nos comentários. Número 7. Al-Nazla, a rocha cortada ao meio. No oásis de Taima, localizado ao noroeste da Arábia Saudita, encontra-se uma formação rochosa de aproximadamente 4.000 anos conhecida como Al-Nazla, e ela tem confundido cientistas há gerações. O motivo? A rocha está dividida ao meio com um corte tão reto, tão perfeitamente linear, que parece ter sido feito com um laser de alta precisão. E como não poderia faltar neste canal, surgem, claro, as suspeitas de origem extraterrestre. A teoria mais ousada afirma que um alienígena impaciente, com o dedo coçando no botão do laser, resolveu partir a rocha ao meio só por diversão. Mas como você já deve imaginar, nenhuma evidência real sustenta essa ideia. Outras teorias, mais plausíveis, sugerem que a rocha pode ser um indício de que civilizações antigas dominavam tecnologias muito mais avançadas do que se imaginava. Entretanto, embora o corte pareça algo futurista, o tipo de rocha, arenito, é naturalmente mais frágil. Isso significa que, com bastante tempo, paciência e habilidade, ferramentas simples como cinzéis metálicos poderiam ter feito esse corte, seguindo linhas de guia. Mas mesmo que esse fosse o caso, por que alguém cortaria uma pedra desse tamanho ao meio? Um detalhe curioso é que a rocha também possui petróglifos e gravações artísticas pré-históricas, o que faz alguns especialistas acreditarem que ela teria sido esculpida intencionalmente como um marco territorial ou ponto de referência geográfico. Porém, como nenhuma prova confirma isso, a ideia segue sendo apenas uma teoria. Por outro lado, alguns cientistas preferem uma explicação geológica. De acordo com essa linha de pensamento, o corte pode ter surgido por conta de falhas naturais causadas por movimentos nas placas tectônicas da crosta terrestre, gerando fissuras por tensão interna na rocha, até que ela finalmente se dividiu. Outras hipóteses complementares afirmam que o vento e a areia, ao passarem por essa rachadura ao longo dos séculos, teriam alisado os dois lados da fenda, dando origem à aparência incrivelmente lisa que vemos hoje. Uma teoria adicional também aponta o fenômeno de meteorização por congelamento e descongelamento. Isso acontece quando a água entra nas fendas da rocha e, ao congelar, se expande, aumentando a pressão nas paredes da fissura. Repetidos ciclos de congelamento podem ampliar ainda mais as rachaduras, até que a rocha se parta. Seja qual for a explicação, o corte reto e milimétrico da formação Al-Nazla continua sendo um enigma. Pessoalmente, estou dividido entre a ciência e o mistério. Mas e você? Qual dessas teorias te convenceu mais? Deixe sua opinião nos comentários. Número 8. Tumbas em abundância. Onde as areias do deserto do Saara sussurram segredos milenares, ergue-se a imponente Grande Pirâmide de Gizé. Por séculos, egiptólogos estudaram seus mistérios. No entanto, apenas 48 quilômetros ao sul dali, algo tão surpreendente quanto essa pirâmide foi descoberto. Em 2014, um grupo de arqueólogos foi até a pequena vila de Lisht, localizada a 64 quilômetros ao sul do Cairo, para investigar o aparecimento de várias crateras na areia. Eles sabiam que essas marcas eram consequência do saque de sítios arqueológicos, especialmente entre os anos de 2009 e 2010-13, período de grande instabilidade política e econômica no Egito. Mas o que ninguém esperava era o que aquelas fossas revelariam. Sob as areias escaldantes do deserto,
estava escondida uma necrópole gigantesca, com quase 1000 tumbas antigas que haviam passado milênios completamente despercebidas. Os arqueólogos encontraram restos mortais de mais de 800 pessoas, além de inúmeros fragmentos de cerâmica e murais. O local remonta ao chamado Império Médio do Egito, com mais de 4.000 anos de antiguidade. Era um cemitério real e civil pertencente a uma cidade vizinha chamada Ichtawi, que há muito se perdeu no tempo. Durante séculos, os mortos foram sepultados ali com os seus pertences do cotidiano: vasos, pedras, joias, objetos que, segundo a crença, seriam úteis no além-vida. Mas à medida que o Antigo Egito foi desaparecendo nas areias do tempo, essas tumbas também foram sendo soterradas e esquecidas pelo deserto, até agora. A redescoberta é, sem dúvida, extraordinária, mas tomara que os arqueólogos não acabem libertando por engano algum mal ancestral egípcio enquanto exploram os segredos ali enterrados. Número 9. Cerro Balena. No ano de 2010, trabalhadores estavam ampliando um trecho movimentado da rodovia Pan-Americana, no deserto de Atacama, ao norte do Chile, quando fizeram uma descoberta absolutamente incrível. Cravados na rocha arenosa ao lado da estrada, estavam os ossos fossilizados de criaturas gigantes. E, surpreendentemente, não eram criaturas terrestres. O que os cientistas encontraram ali foi de tirar o fôlego. Dezenas de esqueletos de baleias. Como se já não fosse espantoso encontrar restos marinhos em pleno deserto, os pesquisadores só tinham 2 semanas para documentar tudo antes que as obras da estrada continuassem. Embora já se conhecesse a presença de fósseis de baleia na região, esse achado foi diferente. Foram identificados mais de 40 esqueletos completos de baleias barbadas, além de restos de outras espécies, como golfinhos extintos com focinhos parecidos com os de morsas. A maior parte das baleias estava virada de barriga para cima, com o corpo apontando na mesma direção, o que indicava que provavelmente haviam morrido pelo mesmo motivo. Mas o mais impressionante veio depois. Os cientistas perceberam que os fósseis estavam distribuídos em 4 camadas distintas no solo, o que significava que as mortes não haviam ocorrido de uma só vez, mas sim em 4 eventos separados, ao longo de milhares de anos. Outro detalhe curioso: o local onde os fósseis estavam era hoje mais de 1,5 km distante do Oceano Pacífico e a cerca de 36 metros acima do nível do mar. Como aquelas baleias haviam parado ali? A resposta, segundo os pesquisadores, está em um fenômeno bem conhecido: floração de algas tóxicas. Essas floradas ocorrem quando há um aumento excessivo de algas que liberam toxinas letais para a fauna marinha. No caso do Cerro Balena, os cientistas acreditam que as baleias morreram envenenadas por essas algas milhões de anos atrás. A região onde elas foram encontradas tem um solo rico em ferro, e esse mineral é fundamental para a proliferação das algas nocivas. Quando chove, a água carrega ferro das rochas para os rios e, eventualmente, para o oceano. Esse excesso de nutrientes cria as condições perfeitas para essas floradas acontecerem. Com as baleias mortas, os corpos provavelmente flutuaram até a costa, sendo levados pelas marés para bancos de areia, onde foram enterrados rapidamente pela sedimentação. O que garantiu sua fossilização praticamente intacta ao longo de milhões de anos. Embora os cientistas acreditem ter resolvido o mistério de como os fósseis chegaram ali, a região continua envolta em certo mistério, especialmente por causa das outras espécies estranhas encontradas no mesmo sítio. Quem sabe o que mais pode estar enterrado sob as areias silenciosas do deserto de Atacama? Número 10. As bestas de Borrego. No coração do Parque Estadual do Deserto de Anza Borrego, na Califórnia, fica a pequena cidade de Borrego Springs, com menos de 4.000 habitantes. Você poderia pensar que não há muito para se ver ali, até que se depara com algo verdadeiramente inusitado no meio da areia. Criaturas colossais de metal, espalhadas pelo deserto como se tivessem saído de um livro de mitologia. Essas esculturas impressionantes são obra do artista Ricardo Breceda, que criou 133 estátuas monumentais feitas de aço soldado. A maioria delas representa animais pré-históricos que um dia habitaram essa região, como o preguiça gigante de Harlan, com seu filhote agarrado às costas. Mas não são apenas animais extintos que tomam forma nesse deserto artístico. Breceda também produziu figuras humanas de grande importância local, como um busto de um nativo americano, uma homenagem à história da região.
As esculturas estão espalhadas pelas áreas áridas ao redor de Borrego Springs, formando uma espécie de galeria a céu aberto no meio do nada. Para muitos viajantes, encontrar essas bestas de aço, ao acaso, deve ser uma experiência tão surreal quanto esbarrar com um dragão em pleno deserto. E falando em dragão, sim, há também uma escultura gigantesca de um dragão que parece estar deslizando pelas dunas quentes. Com cabeça de serpente e corpo que se estende por metros sob a areia, ele atravessa até mesmo uma estrada asfaltada, como se estivesse realmente emergindo do solo. Essa comunidade metálica no deserto é, sem dúvida, uma das atrações mais inesperadas dos Estados Unidos. Uma mistura de arte, história e paisagem surreal que transforma Borrego Springs em um verdadeiro museu de outro mundo. Número 11. O Olho do Saara. No ano de 360 a.C., o célebre filósofo grego Platão foi o primeiro a descrever a lendária cidade de Atlântida, uma utopia avançada, localizada próxima à costa noroeste da África. Ele dizia que essa metrópole tinha 3 grandes anéis concêntricos de terra e água, organizados de forma perfeita, com canais circulares, muralhas e um porto central majestoso. Como nunca se encontrou nenhuma evidência arqueológica da existência de Atlântida, muitos acreditam até hoje que tudo não passou de uma ficção mitológica criada por Platão. Pelo menos era essa a visão predominante. Até que, em 1965, uma imagem capturada por astronautas a bordo da missão espacial Gêmeos 4 reacendeu essa chama. Do alto, eles fotografaram uma formação enigmática no meio do deserto do Saara Ocidental, hoje localizada na Mauritânia. Com 40 quilômetros de diâmetro, a estrutura foi batizada de estrutura de Richat, mas ficou popularmente conhecida como o Olho do Saara. Visto de cima, ele parece exatamente o que Platão descreveu: círculos concêntricos gigantes que se destacam na paisagem árida. Imediatamente, teóricos alternativos começaram a especular. Será que a Atlântida existiu de fato e foi destruída pelo tempo, soterrada pelas areias do Saara? Infelizmente, os geólogos não compartilham esse entusiasmo. Para eles, a explicação é puramente natural. Segundo estudos, a estrutura começou a se formar há mais de 600 milhões de anos, quando a atividade vulcânica fez com que o solo se elevasse, criando uma cúpula imensa feita de arenito e camadas de rocha vulcânica. Essa cúpula, com o passar dos milênios, colapsou sobre si mesma, e a erosão causada por ventos e rios esculpiu as camadas expostas de maneira desigual. O resultado final? Um padrão de anéis circulares que, embora impressionante, é puramente geológico. Ainda assim, a coincidência entre a descrição de Platão e o formato do Olho do Saara é, no mínimo, curiosa. A região descrita pelo filósofo fica exatamente onde está a estrutura, próximo da costa, entre as montanhas e o mar, como ele descreveu. Será que Platão baseou sua descrição em histórias antigas sobre aquela área? Ou será apenas uma coincidência extraordinária? Independentemente da origem, o Olho do Saara permanece sendo uma das formações geológicas mais impressionantes do planeta, e também uma das mais fotogênicas. E quem sabe, talvez sob as camadas de areia ainda exista algo esperando para ser descoberto. E assim encerramos essa jornada por entre as areias do mundo, onde o tempo, o clima e talvez até o inexplicável esconderam alguns dos maiores mistérios da humanidade. Desde pegadas colossais até meteoritos que deram a volta no espaço, passando por pirâmides esquecidas, baleias em pleno deserto e criaturas de aço saídas da imaginação, tudo isso mostra que, mesmo nos lugares mais inóspitos, há sempre histórias esperando para serem descobertas. Se esses enigmas te deixaram com a cabeça fervendo de curiosidade, faz o seguinte: compartilha esse vídeo com quem ama uma boa história misteriosa. Comenta aqui embaixo qual foi o achado mais impressionante para você. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like. Comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!